E agora a gente segue com uma das notícias mais comentadas do dia. O humorista Whindersson Nunes, ele se internou em uma clínica psiquiátrica. A informação foi divulgada pela agência que gerencia ele, né? E a iniciativa partiu do próprio artista, gente. O Whindersson tratava há vários anos uma luta contra a ansiedade e depressão. E ele fala abertamente sobre esse problema nas redes sociais. Em 2018, o Whindersson chegou a fazer uma pausa na carreira, justamente por conta do quê? Da saúde mental, a solidão e a pressão por estar sempre em alta, né? Além da morte do filho, foram fatores que contribuíram para piorar o estado emocional de Whindersson. E a gente sabe que a depressão, gente, é uma doença que não escolhe idade, não escolhe classe social, nada disso. E ainda existe muito preconceito sobre a doença. Muitas vezes nem a própria família oferece o acolhimento, o apoio que a pessoa precisa. Esse é o nosso assunto de agora. Já passou por isso? Então conhece alguém que está vivendo essa situação? Manda pra gente o seu relato aqui no nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a doutora Janine Moscon, ela é psiquiatra, vai explicar pra gente como é que funciona tudo isso, né? Quais são os fatores também que podem acabar desencadeando a depressão. Obrigada, doutora, pela sua participação com a gente, uma boa tarde. A gente também recebe aqui o Hércules e a Cleusa. Eles também já enfrentaram quadros de depressão. Eu vou contar pra gente, vou começar com você, Cleusa. O que aconteceu? Em que momento da sua vida? O que você estava vivendo? E o que passou a mudar na sua rotina para que te levasse a um quadro de depressão? Roberto, não tem explicação, né? Eu comecei do nada, assim. Não, antes eu tinha insônia, muita insônia. Meu esposo deitava, dormia, eu levantava, eu ia arrumar a casa, lavar roupa, porque eu não conseguia dormir. Isso foi um bom tempo, né? Uns 6 meses eu nessa situação. E depois eu comecei a chorar do nada. Eu levantava de manhã e eu falava assim, para que eu acordei? Eu não queria acordar, por que eu não estou dormindo ainda? E, tipo assim, aí eu chorava o dia inteiro, eu chorava de soluçar, como se eu fosse uma criança. E aparentemente foi uma não semana. tinha nem nada, Não, nenhuma situação que você pudesse associar a essa mudança. não. Aí eu não entendia por que eu estou chorando. Eu me perguntava por mim mesmo, comigo mesmo, por que eu estou chorando? Não aconteceu nada. E eu estou chorando e aquilo eu ficava soluçando. Já teve noite de eu dormir soluçando, de tanto chorar. E isso foi uma semana, eu chorando a semana inteira. Levantava já chorando. Para que eu levantei? Por que eu acordei? E a família falava o quê, Eu Cleusa? quero dormir. No começo, a minha família não entendia aquela situação, né? Porque eu era uma pessoa alegre. Aonde eu trabalhava, as colegas de trabalho não entendiam por que você está chorando. Aí elas vinham, me abraçavam, conversavam, mas eu chorava. Aí até que, né, no 5º dia, que eu estava já chorando direto, aí eu fui na psicóloga, aí ela falou assim, resume a sua vida, o que você já passou de bom, de ruim, vamos de ruim. Aí eu comecei, né, em Deus da gravidez da minha mãe até eu chegar até aqui, né. Aí ela pegou e falou comigo que eu poderia ter desencadeado um outro tipo de enfermidade, mas que isso atacou a mente, né, prejudicou o meu psicológico. Aí ela falou que eu tinha que fazer tratamento, né, a qual eu tenho acompanhamento de psicóloga, psiquiatra. Aí ela falou que eu tinha que fazer tratamento com psiquiatra, mesmo eu fazendo tratamento com psiquiatra, chegou um tempo que eu tive que ficar internada. Daqui a pouquinho você conta então pra gente. Ok. O que foi crucial para chegar nessa internação? Vamos agora conversar um pouquinho com Hércules. Hércules, você, né, em que momento, o que aconteceu na sua vida que te levou também a um quadro de depressão? Existia alguma causa? A minha situação foi do passado, né? Porque eu, com 3 anos de idade, fui abandonado pela minha mãe, né, no Rio de Janeiro, e fui criado pelo meu pai. Eu via minha mãe saindo e eu tentei segurar na saia dela para ela não poder ir embora. Eu via ela indo embora. E aquilo do passado veio acarretar no dia de hoje, entendeu? Por quê? Porque veio perca, né, dos meus pais, perca da minha sobrinha,
e algumas situações que eu fiquei desempregado também. E isso causou uma reação em mim muito grande. E essa reação que causou em mim muito grande, eu achava que essa reação era uma coisa... Eu praticamente não conhecia, não sabia o que era uma ansiedade crônica, entendeu? Uma ansiedade, praticamente todos têm. Agora, uma ansiedade crônica, uma depressão, né? Porque a situação que eu estava passando, já estava passando para uma depressão, né? Porque eu não queria mais me alimentar, eu não queria mais sair, eu não queria... Eu tinha um colega meu, né, que praticamente estava com depressão e ele tomava muitos remédios. Eu falei, rapaz, para que está tomando isso? Eu tentei pegava dele também e falava, eu vou esconder isso para você não tomar e tal. Você não precisa disso. Você não levava a sério? Eu não levava a sério. Aquilo que ele estava passando, eu comecei a passar também. Por quê? Porque eu ia mais ou menos por semana, eu ia 3, 4 vezes, né, no médico para tomar injeção. E o médico chegou para mim e falou assim, rapaz, eu acho que você está com ansiedade crônica passando a ser depressão, entendeu? E às vezes não me dava vontade de sair, não me dava vontade de me alimentar, entendeu? E eu acordava de madrugada com o coração disparando, faltando fôlego. Aí depois o médico me deu um encaminhamento e eu passei pelo psicólogo. Doutora, olha só, aconteceu com a Cleusa, com o Hércules, com o Whindersson Nunes, que é um famoso, com várias pessoas que já estão mandando mensagens aqui pra gente no nosso WhatsApp. É isso, a depressão não escolhe classe social, cor, gênero, é isso? Não acontece isso porque a depressão, ela tem várias causas, né? A gente pode ter um trauma vivido na infância, crianças que têm situação de abandono, negligência, violência psicológica, violência sexual. Essas crianças, o cérebro dela já é formado de um jeito em que ela fica propensa a ter a depressão. Às vezes, traços de personalidade da pessoa, a pessoa é mais sensível, já é um pouco melancólica, mais facilidade de desenvolver a depressão. Mas, muitas vezes, a gente não tem gatilho. Quando isso não acontece, é mais difícil ainda para os amigos, colegas e a família entender. Eu falo, nossa, mas você tem tudo. Você tem um trabalho bom, você tem família, mora numa casa confortável, não tem por que você estar triste. Só que depressão não é só tristeza. A depressão ela é uma doença do cérebro que se reflete em todo o organismo. Então, você tem, sim, alterações do humor, a pessoa está mais triste, sem prazer para fazer as coisas, mas ela está sem energia, ela está sem conseguir raciocinar, pensar, planejar, trabalhar, tá? E muitas pessoas, elas tentam esconder o sintoma da depressão. Então, a gente acha que, assim, depressão é só aquela pessoa que está na cama, deitada, com o quarto fechado, mas não. A maioria das pessoas está tentando viver com aquilo na sua rotina. Então, faz um esforço grande para não deixar transparecer. E aí, acontece o quê? Agrava mais o quadro e a gente vai começar o tratamento, às vezes, né, até chegar no psiquiatra, que tem muita gente ainda que tem a ideia do psiquiatra como médico de louco, né? Então, acho que, assim, só tem que chegar no psiquiatra quando a pessoa está no final daquela escala de depressão, e não é. Quanto antes a gente começa o tratamento, mais fácil daquela pessoa se recuperar. A gente viu a situação do Whindersson Nunes, né? Muita gente pensa, é famoso, tem dinheiro, tem a mulher ali que quiser, é o que todo mundo associa, mas nem sempre isso representa realmente uma vida plena, né? Às vezes a pessoa tem essa falta de um outro ponto, outro quesito que ainda não foi preenchido, doutora? O mais comum é que as pessoas tenham alguma predisposição genética. Então, assim, a pessoa que desenvolve depressão, se a gente às vezes pega e colhe a história da família do pai, da família da mãe, a gente muitas vezes identifica casos de muita ansiedade, alguns outros casos de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, várias coisas. Então, assim, em geral, a gente vai identificar uma predisposição genética. E aí, aquilo que eu falei, os eventos da vida que vão acontecendo, eles vão minando a capacidade do cérebro dessa pessoa de reagir, de ter resiliência a outros eventos estressores. Então, essa ansiedade crônica, o estresse crônico, ele acaba desembocando na depressão. Algum de vocês dois
tem histórico na família? Eu vi você, na medida que a doutora foi falando, né? Às vezes tem alguma predisposição genética. Você esboçou essa reação, Cleusa? É porque ela falou sobre a família ali também, né? Eu fui abandonada pela minha mãe e eu tinha 7 anos. Ela me abandonou com o padrasto, né? Aí meu padrasto arrumava outra esposa. Aí ele falava, lá em casa tem uma negrinha, porque eu era mais moreninha, né? Que ela não é fácil, não. Qualquer coisa pode bater, eu não importo, não. E eu tenho marca, Roberta, no meu corpo de couro de madrasta, né? Porque na época não existia negócio de conselho tutelar. Aí eu fui crescendo com aquela revolta. Com 14 anos, o que eu fiz? Eu saí para o mundo. Aí no mundo, onde eu fui aprender, né, a trabalhar, né? Ser caprichosa. Hoje em dia, qualquer trabalho que eu trabalho, eles negavam, nossa, o seu trabalho, você trabalha muito bem, você é muito caprichosa, coisa. Tudo eu aprendi no mundo. Então, hoje em dia, eu tenho a minha mãe. A minha mãe não sabe do problema de saúde que eu estou enfrentando, porque ela não tem contato, meu sobrinho vem, né, do interior para cá, ela não fala nada, não manda um abraço, não pergunta nada. Aí, às vezes, quando eu toco em assunto sobre mãe, aí eu acabo ficando na situação, né, que eu estou agora. Pode ser também, né? Tudo isso é soma que desencadeia o gatilho. É importante a gente tentar descobrir quais são os nossos gatilhos, doutora. É uma informação importante para que a gente inicie, de repente, um processo no tratamento? Muito, né? Porque imagina, se eu estou falando que os fatores desencadeantes são biológicos e psicossociais. Então, o que a gente falou? Lá na infância, quando tem algum tipo de trauma, isso vai gerar uma predisposição para o desenvolvimento da doença lá na frente, na idade adulta. Então, entender, quando você vai fazer um atendimento, a gente não é só saber quais são os sintomas que a pessoa está sentindo. O histórico de vida é importante, saber o que veio, né, assim, como é que era a família. Às vezes, assim, não tem o abandono, mas é uma família violenta, uma família desestruturada. Você tem um pai ou uma mãe que faz uso de álcool, que faz uso de drogas, e isso gera um abandono naquela criança. Então, esses históricos, ambientes, né, na vida adulta, o trabalho, relacionamentos, né, relacionamentos tóxicos com abuso, com violência. A gente acabou de ver uma reportagem aí, né, dessa mulher que está vivendo um relacionamento extremamente violento. Como você mesmo falou, está na hora dela ir embora, porque a tendência vai ser disso ficar se repetindo, e ela não adoece só no corpo, ela vai adoecer também na parte mental dela. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. A mulher, às vezes, tem dificuldade de sair desse tipo de relacionamento, e aí cai na arapuca da depressão. Então, sim, esses estressores, esses gatilhos são muito importantes da gente identificar e trabalhar o pensamento em cima deles. Como é que, às vezes, a gente não consegue tirar completamente o estressor, mas a partir de agora, como é que eu posso enxergar isso? Como é que eu vou trabalhar isso na minha cabeça para que isso não me adoeça o tempo todo? Ó, daqui a pouquinho você vai explicar para a gente, então, doutora Janine, quando que só o trabalhar não está funcionando, quando que é a hora, de repente, de buscar uma ajuda de uma internação, igual aconteceu com o Whindersson Nunes, igual aconteceu também com a Cleusa. A gente vai ler agora algumas participações que chegaram muitas. Tem gente falando, boa tarde, minha mãe tem depressão, é muito difícil, ela não aceita tomar remédio. Quem vê, pensa que ela não tem nada, porque tem dia que ela está bem, que você pensa que ela não tem nada. Mas isso fica oscilando, essa pessoa relata que é muito difícil. A Elidianes também fala, boa tarde, eu tenho depressão desde a infância, eu fui abusada, olha aí, doutora. Hoje eu vivo dentro de casa, não tenho ânimo para nada, tem alguns familiares que falam para eu ir procurar trabalho, mas está difícil, já fiquei internada também. Hoje eu tomo medicamento para insônia, ansiedade, é muito difícil, eu perdi a vontade de viver. Tem outra pessoa dizendo, eu sempre fui muito ansiosa, mas depois que eu tive Covid piorou a ponto de eu ter que fazer tratamento com psicólogo, também tomar medicação. Tem gente falando aqui que está de luto porque perdeu o irmão com depressão, gente. Falou que ele era uma alegria, um cara sensacional. Outra pessoa também participa com a gente dizendo que ama quando a gente aborda assuntos de transtornos mentais porque acaba não se sentindo sozinha, pois a depressão é uma dor, é um vazio que a gente nem compreende o porquê.
é um dia de cada vez e buscar realmente ajuda. Pois se a gente não se abrir, morre, às vezes, né, até mesmo de tristeza. Tem outra pessoa falando que a mãe tem 77 anos e a mãe não quer nem tomar banho. Ela pergunta, isso pode ser um sinal de depressão? Como é que a gente identifica? Como que a família observa o que está mudando naquela pessoa, doutora? Isso tem uma diferença entre as faixas etárias, né? Se você pega uma criança e um adolescente, o que você vai ver? Dificuldade de ganhar peso, de crescer, o desempenho da escola que cai, o menino que falta. Às vezes ele vai ficar até mais irritado, briguento, reativo com os pais. A depressão, ela costuma começar um pouco mais tarde, tá? Por volta de 25, 30 anos. E aí é aquele quadro clássico que a gente vê. Ou a pessoa está triste a maior parte do tempo, ou ela não tem prazer para fazer as coisas. Ela pode não parecer triste, não chorar o tempo todo, mas ela também não tem prazer para fazer nada. E aí começa a ter dificuldade para fazer atividade física, sair de casa, dificuldade no trabalho, a cabeça não funciona. Tá? Isso a família consegue observar. Você vai vendo a pessoa, ela está ali minguando, né? E tem a depressão do idoso. A depressão do idoso ela é um pouco diferente, ela pode vir associada com quadros demenciais, problemas orgânicos. Então, assim, precisa de um cuidado a mais. Geralmente é o psiquiatra junto com o geriatra para fazer uma investigação, né, mais apurada da parte clínica desse paciente. A gente tem que ter um cuidado a mais até por causa dos remédios. Né? O idoso tem mais efeito colateral. Hércules, como é que você está hoje? Hoje eu estou, domingo passado, né, eu estava deitado no sofá e, de repente, eu comecei com o meu coração disparando, né? Eu acordei assim, de repente, comecei a andar no meio da casa assim, a rodar, entendeu? Aí eu botei a mão assim, eu senti que o coração estava disparando. Aí eu tomei um remédio para ver se parava, mas só que não parava, né, o coração disparar. Aí eu pensei assim, eu vou ter que ir para o médico. Aí eu fui para o médico lá, tomei uma injeção e o coração, a arritmia cardíaca não parava né, o coração disparando direto. Aí fez o elétrico, né, e o meu batimento estava 170, 175, entendeu? Aí eu tive que ficar lá na sala de repouso, de observação. Aí fizeram vários procedimentos, né, 1, 2, 3, quando foi o procedimento número 3 que começou a baixar, entendeu? Aí eu perguntei, aí o médico falou que isso aí pode ser um quadro de depressão, entendeu? E também quer dizer, você continua apresentando esses sinais? Eu tomo remédio ainda, né? Eu tomo remédio para depressão, isso aí eu não tenho vergonha, né? Inclusive eu estava até falando que o colega meu, rapaz, você está fazendo bobice você tomar esse remédio, a vida é bela, aquelas coisas, aquelas palavras que a gente fala, achando, né? Que o poder da mente é mais forte, né? Você tentando entrar na mente, porque às vezes pode, igual um colega meu, ele é psicólogo também e também ele tem o quadro de depressão, né? Um querendo curar o outro. Mas só que eu estava tentando também entrar na mente, né? Para tentar tirar o remédio. E acabou eu tomando remédio e um remédio vitalício. Zeusa, você chegou num ponto de precisar ser internada. Como é que foi isso? A família, como é que foi esse apoio? Você recebeu, né, esse apoio da família? Foi também iniciativa sua, igual o Whindersson passou também por isso? Não, foi... Tipo assim, eu tive apoio da minha filha, né, que ela morava em Vila Velha na época. Aí, quando ela chegou lá em casa, que ela viu, tipo assim, eu fui fazer um pudinho, aí ela viu eu colocando, em vez de eu colocar na vazia, eu estava entornando assim da mesa, porque eu tinha tomado os remédios, falei assim, eu vou tomar aqui, enquanto eu bato o pudim, eu posso, o remédio faz efeito e eu vou dormir. Só que aí, não. Eu tomei o remédio, a hora que eu bati o pudim, que eu vou e virar na vasilha, eu estava virando em cima da pia. Aí minha neta foi e chamou, mãe, a minha avó está jogando tudo o pudim em cima da pia. Aí foi que a minha filha falou, não, eu tenho que mudar para perto da senhora, qualquer coisa eu estou perto da senhora. Aí, quando foi um dia, eu estava muito desesperada, vontade de sair para o mundo. Eu falei assim, eu vou andar, enquanto eu lembrar de casa, enquanto eu lembrar de tudo, eu vou andar. Aí a minha filha falou assim, mãe, a senhora precisa, vou levar a senhora para consultar, a senhora precisa de uma internação. Aí eu reconheci também, né, que eu precisava de
estar internada, que lá eu ia tomar os remédios direitinho. Aí eu fui para a clínica e a minha filha foi comigo, né, me acompanhou. Eu fiquei, a primeira internação, eu fiquei 20 dias, passei o Natal de 2022 na clínica, saí dia 31. Aí, quando foi junho passado, eu tornei voltar a internar de novo. Aí, fiquei 17 dias. E eu uso, né, até hoje, eu uso medicamento para depressão, eu uso medicamento para dormir, porque se eu não tomar os remédios, eu não consigo dormir. E eu tomo 4 comprimidos, Roberta, à noite e 1 de manhã. Doutora, o nosso tempo já está acabando, mas eu tinha deixado aquela pergunta, né? Quando que é a hora, o momento de internar? Toda vez que uma pessoa estiver em risco, né, então se coloca em risco, às vezes, abusando da medicação, ou ela está com muita dificuldade de se organizar para fazer o tratamento, não tem um suporte psicossocial, às vezes precisa de um familiar ali rodando, né, tomando conta mesmo. Há o risco, há a indicação da internação. Ela é para proteger a pessoa, para dar esse gás no tratamento e depois ela vai seguir no tratamento ambulatorial. Perfeito. Doutora Janine Moscon, muito obrigada pela sua participação Obrigada, com a gente. Assunto tão importante, né, a gente levar esse alerta. Obrigada, Hércules. Foi um prazer. Obrigada também, Cleusa, pela sua presença, tá bom?